Eu falei com a Fernanda. Pode falar. Falei com a Fernanda agora há pouco também, aqui no WhatsApp, e ela disse que vai entrar aqui na reunião para conversar com a gente. Massa. E é isso, é isso aí. Tá. Tá, então assim, vamos lá, vamos só para registrar aqui, né? Hoje, então, dia 9 de dezembro, reunião da Comissão de Monitoramento da Lei Aldir Blanc, e estão presentes Carlos Zola, do Conselho, eu, Vinícius, vice-coordenador, Bruno, da região metropolitana, representante, Peter, da região centro-norte. A caminho, que confirmou presença também, Fernanda, da região serrana, que a gente está aguardando. O João Paulo, também da região norte, confirmou que eles ainda não chegaram. Vai seguir, então, a início a nossa reunião por conta do horário, né? Entendendo que 2 horas tem a reunião do SEC, e a gente quer justamente conversar sobre as ações, sobre o que será apresentado lá, do trabalho dessa comissão. Aí, para isso, até é fundamental ter a presença do Carlos aí, que vai fazer a fala lá, né? E a gente estava falando sobre os nossos pontos aqui. Bruno, se puder... Fernanda pedindo para ser aceita aqui no grupo. Chegou. Tá. Show. E aí, Fernanda, tudo bem? Escuta a gente? Beleza? Oi, gente. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Aí, gente, assim, então a reunião do SEC é às 2. Eu não sei se todos vocês já almoçaram ou não almoçaram, vão almoçar antes ou depois, mas eu queria, vamos tentar finalizar essa reunião às 13, né? Por conta do compromisso do Carlos e por conta do resto de nossas vidas, entendendo que mudou o horário, assim, atipicamente por conta dessa reunião do SEC na parte da tarde, né? Enfim, só para registrar isso. O Carlos fez um levantamento do que a gente está discutindo aí nesses nossos encontros, e eu acho que o primeiro ponto assim para a gente conversar hoje poderia ser essa leitura, Carlos. De repente você faz essa leitura e a gente vê se acrescenta algum ponto ou outro, né? Aí os demais colegas, se tiverem também alguma outra proposição para a gente conversar, fiquem à vontade para falar, tá? Antes da leitura do Carlos, alguém quer fazer algum comentário específico? Beleza. Ô, Bruno, eu vou te mutar um pouquinho, porque tá rolando um barulhinho aí, tá bom? Sou eu, desculpa. Beleza. Não, tranquilo. Então, vamos lá, então, Carlos. Lê aí pra gente, por favor. Eu vou ter que ler em 2 celulares aqui, porque eu estou no celular. Então, vamos lá. Eu anotei alguns, tá? Que são 8 itens que a gente... Tá me ouvindo bem aí? Sim, estamos. A comissão tem se reunido semanalmente, sempre às quartas-feiras, de 14 às 16 horas, contando com representantes das capixabas: Bruno Lima, Metropolitana, Peter Bros, Centro, Fernanda Rose, Serrana, João Paulo Verri, Norte, Verônica Gomes, eu e Álvaro José, com a presença ainda de Vinícius Fábio, da Secult, coordenando as reuniões, e quase sempre com a Carol Ruas, subsecretária de Cultura. Nessas reuniões, também contamos com a presença de dirigentes de secretarias municipais de cultura que foram convidados a partir do momento em que houve necessidade de esclarecimentos, como em Santa Maria de Jetibá, Vitória e Serra, quando foram colocadas algumas reivindicações da sociedade civil e foram ouvidos esses representantes. Houve ainda reunião extraordinária para isso. Também contamos com representantes, vamos repetir aqui. Trouxemos à comissão o interesse da sociedade civil de levar algumas reivindicações ao Ministério Público. Inclusive, ele se mostrou à disposição com relação à implementação da lei. Vale reforçar que a comissão está disposta em ter também um encontro com este setor da justiça, para que acompanhe mais diretamente a execução da lei. Também contamos com representantes da sociedade civil da Serra,
que fizeram sérias denúncias sobre atitudes de um representante do Conselho Municipal daquela cidade, atitude que colocava que a impessoalidade daquele órgão, respeito, só um minutinho aqui, respeito aos fazedores de cultura e à sua transparência. Na ocasião, solicitamos que houvesse uma comissão municipal de cumprimento da lei do município da Serra, inclusive para dar outros pareceres dos processos. E está sendo redigida uma nota de repúdio pela ação fala desse conselheiro municipal. Discutimos ainda a necessidade de ocupação das regiões que os representantes deixaram de acompanhar as reuniões ou apresentaram sua desistência. Inclusive, solicitamos à Secult que apresentasse os nomes dos suplentes para o referendo deste Conselho Municipal, do Conselho de Cultura. Acreditamos que, mesmo com tempo curto e pouca possibilidade de acompanhar tudo o que acontece no Estado, a comissão tem um papel importante para a discussão dessa implementação e pode contribuir muitíssimo para que outros mecanismos possam acontecer e, com o tempo, possa solicitar formas menos burocráticas e caras de acesso aos editais, principalmente para aqueles que não têm como preencher formulários e anexos, pois vem da realidade dos quilombos, das comunidades indígenas e das culturas tradicionais. Muitas das nossas preocupações, ao ouvir a sociedade civil capixaba, foram colocadas em debates e estão disponibilizadas em gravações pelo canal da comissão. Eram debatidas, analisadas e apresentadas ao Vinícius e à Carol e aos dirigentes municipais presentes, como convidados em nossas reuniões. Assim como temos ouvido e orientado diversos equipes e representantes da sociedade civil que nos procuram em busca de informações. Essa experiência, sem dúvida, pode ser utilizada outras vezes, alargando o seu leque de possibilidades e contribuindo ainda mais políticas culturais de nosso Estado. Com os representantes da Secult, Vinícius e Carol Ruas, pusemos nossas ideias sobre os editais da Lei Aldir Blanc, inciso 3, no tocante ao acesso de todos, principalmente dos profissionais que fazem arte e cultura no Estado. E tivemos, neste período, os informes sobre os repasses do inciso 1, feito pelo Estado. Foram momentos de muita reflexão, sugestões, troca de experiências e momentos também de dizer de nossa insatisfação, de nossas insatisfações, bem como da sociedade civil que representamos. E tudo isso ficou registrado como documento para subsidiar novas comissões. Aí eu peguei os aspectos gerais do que nós discutimos ao longo dessas reuniões. Que eu posso mandar também no grupo lá, mas eu queria apresentar antes para vocês aí. A Verônica leu, o Vinícius Fábio também leu, e o Peter mandei para ele ontem à tarde também, para que desse uma lida e pudesse mais ou menos nortear, porque são 3 minutos que a gente tem, né? A gente pode prolongar um pouquinho, né, para poder falar um pouco da comissão. Ok, Carlos. Isso. Valeu, obrigado. Queria saber se alguém tem algum apontamento a ser feito. Fica à vontade. Está sem microfone, Peter. E agora? Agora me ouve, né? Rolou, sim. Tá. Não, eu queria registrar que eu me sinto representado por esse texto aí do Carlos. Acho muito legal ele fazer isso, porque adiciona com outros registros que já aconteceram da comissão, bem completo. E eu só fico preocupado um pouco com relação ao tempo da fala, né? Porque eu não sei quanto tempo que vai ser garantido, já que está como informes para essa comissão dar dentro do Conselho Estadual de Cultura. Então, eu imagino que deva ser uma fala breve, né? Então, de qualquer maneira, eu acho muito legal isso ser enviado como um documento, que aí tem essa chance de ser lido de uma maneira bem completa, bem compreensiva, mas acho interessante também, aí aqui uma sugestão, né? Se a Fernanda tiver um horário vago aí na parte da tarde, que autorizem ela a estar presente nessa reunião, eu acho bacana, porque aí não é
uma fala só de uma pessoa de dentro do conselho, né, minha chapa branca, e sim com uma fala de uma pessoa representante da sociedade civil, e eu acho que ela é uma pessoa que tem embasamento jurídico para falar um pouco sobre o apoio que a Secretaria de Cultura sinalizou do Ministério Público para poder esclarecer a regulamentação da Lei Aldir Blanc em alguns municípios que não se adiantaram nesse trabalho de regulamentação. Aí é só meu registro aí. Eu acho que seria muito positivo uma fala da Fernanda. Valeu, obrigado. Valeu, Peter. O Fernando vai querer falar, né? Beleza. Só para registrar um ponto aqui que ele disse dos informes, só para deixar melhor explicado mesmo, tá como ponto de pauta. O ponto de pauta são os informes da comissão. Então, não vai ser um dos informes gerais, entendeu? Um dos pontos de pauta de hoje, então, aí o Carlos pode até me ajudar em relação ao tempo, não sei se cada ponto de pauta é 3 minutos, imagino que... Mas mesmo assim, da última vez também que eu acompanhei, ali ficou um tempo bom a Verônica lendo, enfim, mas é só para registrar que está como ponto de pauta e não vai ser dentro de informes gerais, beleza? É que o nome do ponto de pauta está informes, comissão de monitoramento e tal. Por favor, Fernanda, pode seguir. Então, o Peter tinha me mandado até no WhatsApp sobre isso. Eu não sei se o horário... A reunião começa às 14 horas, né? Isso, e é o penúltimo ponto de pauta. Então, vai ter uma boa discussão sobre... Geralmente, sempre demora muito o patrimônio e tal. Uhum. Né? Que eu não tenho certeza se eu vou estar em casa, que eu vou sair agora 2h15 e volto umas 3h30. Aí, assim, eu não tenho certeza se eu chegarei, assim, para pegar, né? Não sei se dá para confirmar tanto... para poder falar. Mas outra questão também principal, assim, mais importante ainda sobre isso, é o quê? Concordo de falar sobre a questão do MP, porém, eu não sei se eu teria muito o que falar, porque até então a gente só tem a ideia dessa parceria, né? Começamos o documento, tal, tá super adiantado o documento da região metropolitana, inclusive, para poder estar enviando, talvez essa semana ainda para o Centro de Apoio Cível, lá que a Carol tinha passado o contato. E a partir disso, depois que tiver esse primeiro contato, que eu acho que a gente pode dar um feedback que seja, né, para o conselho, que eu acho que seria esse o ponto de uma fala lá. Porque agora, para poder falar que tem essa parceria, o Ola já está falando nessa carta dele. Eu não sei, o que vocês acham? Que eu acho que até seria até mais interessante. Depois chegar, ele está falando agora que estamos aí atrás do MP, e aí depois a gente chega, mandamos a carta, teve isso, teve aquilo, e aí seria o comprometimento, até me comprometeria mesmo, para poder terminar essa carta essa semana e enviar essa semana. Acho que com o Bruno também, acho que consegue, né? Você tem que estar bem adiantado lá, falta pouca coisa. E aí queria só ver como que vai ser esse envio, porque a Carol falou que ela enviaria pela Secult, acho que ela assinaria, né? Não assinaria, né? Endossaria um pouco também, para poder ter uma força maior. E eu não sei aonde que eu li isso. Não, acho que o Ola falou agora na carta, né? Sobre a questão de a gente ter uma futuro contato com o MP, foi isso, né? Foi isso mesmo, que a gente até conversou sobre isso, para trazê-los dentro da nossa reunião das quartas-feiras. Entendi. Isso seria muito interessante. E o que faltaria? Eu acho que eu não estava nessa reunião quando a gente falou sobre isso, não sei, eu não peguei. Porque o que faltaria, assim, para a gente poder concretizar isso daí? Que talvez a nossa carta seja apresentada nessa reunião, inclusive, né? Desculpa. E a gente mesmo para convidar a pessoa vir, né? Então a gente conversou isso, acho que vocês não tinham entrado ainda na reunião por isso. Entendi. Enfim, só para não pular os assuntos, sobre a fala hoje, então vocês concordam comigo que talvez hoje, assim, não sei, eu não teria muito o que falar, mas se vocês quiserem que eu fale, não sei, partindo do pressuposto que eu só vou poder depois das 3h30 também. E sobre o MP, talvez, se a gente pudesse estar convidando eles para a semana que vem, aí a gente termina a carta essa semana, eu e o Bruno,
e na semana que vem, na nossa reunião, a gente seria um ponto, um momento, eu acho, talvez convidar a Carol também, da gente estar formalizando essa parceria. O que vocês acham? Para a gente já botar em prática. Eu acho ótimo, como encaminhamento, então, fazer o convite ao MP, né? E você perguntou sobre sua participação. Eu acho interessante isso que o Peter falou, né? De ser uma pessoa ali que não faz parte exatamente do conselho. Então, se possível, para você fazer uma fala mínima, que seja breve, assim, né? Se você se sentir confortável e der tempo, eu acho legal manter, assim, a ideia. Mas é isso, se não puder, não der tempo, aconteceu qualquer coisa, o Carlos está aí já com a relatoria, digamos assim, né? Das ações. Entendi. Mas eu acho que o Bruno quer falar. Depois eu queria fazer alguns apontamentos depois do Bruno. Vai lá, Bruno. Não nada, contemplado mesmo, só para... É isso, porque de tudo que a gente está vivenciando e as várias dificuldades, situações aí, afim, o que a gente precisa dar o passo mesmo é essa relação mais próxima com o MP, e aí sim a gente conseguir, de fato, criar intervenções mesmo, no sentido positivo da questão. Conseguir intervir de fato. Acho até que a gente tem se saído bem, né? Sei lá, a situação lá na Serra tá bem... Eu tô um pouco com pena da galera lá, assim, tá um pouco difícil, mas é isso, talvez essa relação com o MP, ela vai ajudar, inclusive os próprios gestores, né? Vão ficar um pouco mais amparados até no aspecto jurídico. É isso que serve o Está contemplado, só isso. Beleza, Bruno. Eu queria fazer uma fala aqui sobre algo que a gente vem discutindo, né, que é, além da nossa ação, dos encontros e das discussões, né, principalmente junto aí da Secult na elaboração lá dos editais do inciso 3, dos apontamentos da comissão, mas aí também junto com os outros gestores que a gente convidou e sociedade civil e tal, né? Além desse momento, assim, desses diálogos, que eu entendo que já é a comissão cumprindo o seu papel, assim, né? A gente em algum momento falou sobre a documentação disso, né? A feitura de cartas ou relatórios, apresentar isso no conselho e tal, e a gente começou a encaminhar, né, junto com a nota de repúdio da Lara, foi uma ação que é externa a esse momento, a relatoria da Verônica, né, agora a do Carlos, e, enfim, assim, eu queria só compartilhar um pouco esse pensamento baseado até no que eu sinto das nossas conversas, né, e ler a parte que fala da responsabilidade dessa comissão. Assim, provavelmente vocês já leram isso várias vezes também, mas o que é? Estabelecer diretrizes gerais, estratégias e prioridades para operacionalizar a lei. Então, assim, essa comissão ela surgiu depois de um momento que, né, não foi logo no início da lei ou antes da lei, para quando a lei começasse a gente já poder falar sobre todo pré. Assim. Tem 3 meses que essa comissão foi publicada, surgiu, e a gente tem mais 3 meses aí pela frente, assim, né? Então, muito do trabalho do nosso acompanhamento vai se dar na prestação de conta, né? Vai se dar no pós, assim, meio que na última fase. Então, talvez não para esse momento dessa reunião, até porque são mais 3 meses para frente, né? Mas propor que a gente, de repente, baseado nessas conversas, encaminhasse uma documentação com essas diretrizes, digamos assim. Vou pegar as palavras que estão lá na publicação, né? Com essas estratégias e prioridades, assim. Então, entender o que a gente identifica aí na operacionalização dessa lei aqui no Estado, que é importante a gente destacar, assim, sabe? Então, é a burocracia, que igual o Carlos colocou lá no texto dele, né? A morosidade, ou municípios que não regulamentaram e tal. Então, a gente tentar escrever algum documento também que a gente pudesse encaminhar ao Conselho para que fosse encaminhado para todos os órgãos públicos. Aí, inclusive, um dos entendimentos que a gente tem também, assim, né?
a dificuldade entre os setores ali, sei lá, você pega o executivo, muitas vezes com um jurídico ali e tal, e isso atravanca o processo, né? São muitos gestores falando que está não sei quanto tempo o processo parado e que isso, que aquilo. Então, algum tipo de encaminhamento também para esses outros setores, assim, além da prefeitura, além do secretário municipal de cultura, né? Estabelecer essas diretrizes, estratégias, mesmo que seja pedindo, assim, informando, é uma lei de emergência, sabe? Então, tudo bem, a gente não participou efetivamente do início de todo o processo do Estado, assim, do iniciozinho, né? Mas a gente está aqui agora, a gente fez essa leitura baseado em tudo que aconteceu e a gente propõe essas estratégias, essas prioridades, né? Que vocês entendam que é uma lei emergencial e tal. Enfim, assim, como uma sugestão também para a gente colocar no nosso radar. Deu para entender o que eu falei? Sim, ou ficou muito confuso? Massa. Deu. Tá, e se vocês discordarem também, claro, né, por favor, fique à vontade, mas é só pegando um pouco, assim, o que eu vejo à vontade, né, dos membros dessa comissão de oficializar essas coisas e ser algo, de repente, mais palpável como uma entrega, de fato, assim, não, a gente está fazendo, mas, né, tipo, essa representação de uma entrega de algo pronto, tá aqui as diretrizes estabelecidas, assim, né, às vezes parece que a gente está com esse entendimento, apesar de não só reforçar, eu entendo que isso atende, assim, e que se tiver mais, ok, maravilha também. Vai lá, Bruno. Então, eu estava até para te pedir esse documento, eu não encontrava aqui o Diário Oficial, para fazer essa revisão mesmo, principalmente após aquele episódio da gente ter discutido aqui as questões de assédio lá do Conselho, pessoal do Conselho da Serra, etc. E o que você traz realmente faz sentido, ao meu ver, né, em termos de modus operandi mesmo, em relação à atribuição e como encaminhar e até momentos certos para encaminhar tais questões, X, Y, Z, etc. Eu só acho que, apesar de concordar muito com tudo que você traz aí para a gente se atentar, não abrir mão desse espaço aqui como registro de situações que vêm ocorrendo, até para que elas nos alimentem na hora de um relatório final. Claro, né? claro. Porque, e aí, em situações que aí eu vou julgar esse caso da Serra, né? Que o conselheiro, uma situação muito delicada, era do Conselho Municipal de Cultura, assediando as pessoas no grupo de espaços culturais, e, por sua vez, ele é um beneficiário da Lei Aldir Blanc e também ele é da banca julgadora dos projetos, dos cadastros. Acho que esse é o tipo de caso que eu julgo, se tivesse uma linha de tipo semáforo, né? Vermelho, amarelo, verde, esse para mim é o vermelho, que além da gente ter que registrar aqui, registrar no SEC, esse tipo de situação, sabe? E em compreendendo tudo que você acabou de colocar aí em termos de modus operandi, que eu acho que não é para fugir, nem é porque manter o conjunto aí de atores envolvidos com esse processo de aplicação do recurso, e aí eu entendo essa comissão e o SEC também nesse aspecto, alertas às coisas que estão acontecendo enquanto elas estão acontecendo, eu acho muito importante. Show, concordo, total. Alguém mais? Alguma fala? Eu mandei ali no chat, mas vou falar aqui. O que acontece? Esse caso aí da Serra, eu acho que é importantíssimo para a gente tentar resolver e usar na questão do MP, porque, assim, pelo que eu estou vendo, só quem vai conseguir de fato mudar alguma coisa, talvez seria uma autoridade. E essa autoridade não vai ser a gente, até porque ninguém quer autoridade, mas, assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar. Então,
talvez seria o modo de a gente materializar essa parceria aí, que foi falada e não foi feita ainda. Só que dois pontos importantes, um que tem que ser para ontem, porque é urgência, né, para poder tentar resolver alguma coisa. E o outro ponto é que não necessariamente eu acho que a gente vai conseguir reunião presencial de alguém do Ministério Público no nosso horário, às quartas, às 14h. Isso aí, na verdade, eu acho difícil. Então, talvez seria já a gente ter em mente de ou ter reunião extraordinária para esses casos pontuais, assim, ou mandar por escrito, né? E não sei, tem que ver como que vai ser isso daí e tem que resolver isso logo, porque se a gente deixar para resolver no grupo de WhatsApp, talvez não resolva. E aí vamos ficar rodando e a Serra tendo esse Paranauê todo aí que tem que ser resolvido, né? Alguém se compromete aqui ou se dispõe, voluntaria a fazer esse contato com o MP? Vinícius, eu acho que esse contato tem que ser alguém da Secult, não? Ou você ou a Carol? Porque, assim, se eu, por exemplo, ligar a quem, não sei, se seria visto como uma prioridade, que é tendo em vista, porque, assim, eu penso, pelo que a Carol passou para a gente, da reunião que eles que tiveram, que foi feito essa conversa, né? Então, pelo que eu entendi, ficou aí de um dos dois lados mostrar aí como que isso vai ser feito, sabe? O que você acha? Depois eu gostaria de falar, Vinícius, por favor. Ok. Eu acho que, assim, não há obrigatoriedade, né? Acho interessante, assim, os demais membros também assumirem alguma coisa nesse sentido, até porque, de fato, são representantes igual a mim, né? No caso, assim. A comissão é uma coisa, a Secult é outra. Mas a gente pode, sem problema nenhum, assim. É só uma questão mesmo de tentar compartilhar os encaminhamentos aqui, as tarefas e tal. Mas eu entendo eu entendo o entendimento de que com a Secult, ou um funcionário, ou uma subsecretária, alguma coisa assim, tem mais pressão, ou assim, tem mais peso do que... Né, ou pelo menos um primeiro contato, talvez. E aí depois eu posso também fico à disposição. Mas esse primeiro contato que eu não sei como que seria eu chegar assim, sabe? Ok. Peter, se quiser falar, mas de antemão já falo, assim, sem problema nenhum. A gente pode fazer o convite aqui da mesma maneira que foi feito para os gestores municipais, assim, tá? Vai lá, Peter. Pois não. Sobre isso que está sendo dito, né? Aí nesse ponto justamente que eu acho, às vezes, que seria interessante manifestar um pouco sobre o caso na reunião do conselho, porque aí seria como criar uma pauta de apoio lá mesmo, né? Para que essa solicitação possa vir do conselho. Eu acho que tem uma força institucional maior, né? Assim, se nós, como comissão, solicitamos o apoio do Conselho Estadual de Cultura para que uma parceria com o Ministério Público seja solicitada para averiguar os casos que não preencheram o que prevê a Lei Aldir Blanc, eu acho que seria muito positivo. E aí, só pegando o fio do que o Vinícius falou na outra fala sobre as diretrizes, é interessante isso, mas lembrando aqui também que outro dia o Ola fez um apontamento que eu achei muito interessante e que a gente comentou que se houvesse alguma recomendação, era esta talvez que a gente deveria recomendar, e por isso vejo como uma diretriz, que é a criação das comissões municipais de acompanhamento da Lei Aldir Blanc, porque essas comissões elas poderiam dar um respaldo aos conselhos municipais de cultura e aos pareceristas da garantia do processo democrático dentro desses municípios para a distribuição desses recursos. E aí, só para fechar minha fala, o que me preocupa, então, nesse momento é só que, como foi reservado esse momento de informes da comissão, eu acho que é interessante aproveitar ao máximo esse momento, até porque o Vinícius informou que a próxima comissão do Conselho Estadual de Cultura só vai ser em 2021, lá para fevereiro, já que não vai ter em janeiro, e para a gente não ter que aguardar também nenhuma resposta, né, e a gente já dá mais ou menos um parecer do que a gente está se adiantando para fazer. É isso.
Entendi. Então, acrescentar esses pontos, né? Peter, de repente você pode ser o objetivo só para o Carlos anotar, de repente, se todos concordarem com esses encaminhamentos. Pode ser? Eu não consegui Não, assim, anotar eu aqui acho que porque o Ola, na desculpa. verdade, conseguiu ser bastante completo no relatório que ele preparou. Eu só tenho receio, assim, disso também não ser tão objetivo, já que na reunião o tempo às vezes se perde, né? Ou às vezes colocam até outras pautas para debate, e eu acho que talvez seja interessante pontuar nessa fala de hoje, além de fazer uma apresentação para envio desse documento que ele preparou, seria dizer que a gente recomenda a criação das comissões municipais de acompanhamento da lei e está tentando um contato com o Ministério Público para parceria, para averiguar isso, e acha o apoio do Conselho Estadual de Cultura muito importante nesse sentido. Já anotei aqui. Então, como deliberação para hoje lá no Conselho, a gente vai pedir, né, que o Conselho assim, delibere sobre o próprio Conselho convidar o Ministério Público para essa nossa parceria, certo? Faz sentido para vocês isso, Fernanda? Então, gente, eu acho que faz, só que eu fico pensando na morosidade disso, sinceramente, porque eu não sei como que é trâmite de conselho, mas as reuniões que eu vi, tem que aprovar lá, aprovar cá, mandar minuto de... Eu não sei, é muito... né, Carlos? Então, a gente precisa dessa reunião semana que vem. Se for para falar da Serra, senão, assim, para ter uma praticidade mesmo, para poder tentar resolver, até porque o MP, e também esse é bem parceria, porque, assim, pelo que eu estou vendo, essa questão do MP vai ser o seguinte, eu até seria a gente que está aqui como sociedade, o Bruno lá que está em contato direto com o pessoal da Serra, a sociedade civil, né? Viu os problemas, vão indicar para o MP e o MP, em tese, vai investigar isso. E isso requer tempo, porque o MP, ele precisa, em tese, não sei como caso aqui, mas em tese, precisa ser instaurado um certo documento, por escrito, tudo mais. Então, quanto antes a gente dá essa informação, mais rápido da gente resolver, sabe? E a lei, essa sai até final de dezembro, não é que teria que resolver isso, essa questão da serra? Ou eu tô louca? Seria, sei lá, não sei se semana que vem é a outra. A gente está muito em cima da hora. Então, eu penso só nessa questão aí. Mas aí o Olo, acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso, do conselho. O que você acha? Por exemplo, vamos supor, tá, o conselho, beleza, a gente vai entrar em contato com o MP. Quanto que vai ser esse contato? Na prática? Será rápido. Bom, no meu entendimento é só uma deliberação, assim, eles vão falar, ok, pode, né, aí a Secretaria Executiva do Conselho, que está aqui todo dia na Secult, envia um e-mail, envia a documentação, entendi. entendeu? Então é rápido, né? Seria uma coisa rápida. Igual eu botei que eu não sei como funciona, por isso que eu tô falando, tô levantando os pontos. São reuniões mensais, faz sentido esse entendimento que às vezes a coisa é morosa mesmo. Mas não, eu não sei. Sim, sim. Às vezes eu imagino que, assim, é só uma deliberação ali no final da fala, ó. É mais no sentido de somos uma comissão vinculada ao conselho, assim, né? Então, não temos necessariamente uma autonomia de sei lá, publicizar comunicados, vai. Uhum. Então, se a gente quiser enviar uma documentação para todas as prefeituras, a gente tem que pelo menos passar ou na reunião, não sei se é algo que precisa ser deliberado em reunião, mas ou ao presidente, assim, o presidente fala, enfim, né? E o momento de troca, de deliberação, são as reuniões mensais, assim. Então, fica um pouco ruim para a nossa comissão, porque que é muito dinâmico e a cada semana tem muitas coisas, assim, né? Mas, enfim, é o processo. Aí, assim, deliberou ali, a Secretaria Executiva já pode dar encaminhamento no que a gente quiser, assim. Então, eles convidariam, sabe? A gente poderia pedir para amanhã enviar um e-mail. A gente prepara uma documentação, faz o convite, passa as informações todas, né? E a Secretaria Executiva encaminha no nome do Conselho, assim. Entendi. Nesse sentido, então, eu acho perfeito. Acho que pode ser bem bom mesmo. Eu só joguei, gente, porque eu não... vendo as questões na prática. Então, assim, não é
sendo a chata não, tá? Não, total. Tem um outro ponto aqui na resolução que cria essa comissão, que fala uma... Desculpa, gente, mas eu estou procurando aqui. Fala algo que eu achei interessante. Caberá à secretaria... Estou lendo aqui, gente, desculpa, mas é alguma coisa que fala sobre o conselho mesmo. Fala aqui que instituir a comissão provisória, o primeiro inciso de todos, eu vou fazer a leitura, tá, da maneira que está na resolução. Instituir a comissão provisória com a finalidade de estabelecer diretrizes gerais, estratégias e prioridades para operacionalizar a Lei 14.017/2020, no âmbito do Estado do Espírito Santo, representando o Conselho Estadual de Cultura nas decisões relativas à lei, entre outras providências que garantam a eficácia e aplicação integral da mesma. Então, essa representação, assim, eu entendo que é, por exemplo, aquele momento que a Carol ou demais gestores vêm conversar com a gente sobre a aplicação da lei e não sobre o Conselho. Então, nesse momento, a gente representa o Conselho Estadual de Cultura, né? Porque não é pouca coisa, hein, Vinícius? Sim, não é pouca coisa. Desculpe o parênteses aqui. Só Total, que é exatamente. interessante, né? Porque é uma declaração de que responsabiliza essa comissão a falar pelo Conselho no âmbito da lei, né? Exatamente, no âmbito estadual, assim. Então, entendo se a galera aí do direito, Fernando e tal, fala que eu estou errado, mas entendo que, até conversei com um colega aqui, âmbito estadual é geral, tanto as ações do governo estadual quanto as ações dos governos municipais, assim, né? Porque não especifica âmbito do governo estadual, fala do Estado do Espírito Santo e representando o Conselho. Mas, enfim, então isso a gente tem essa autonomia, né? Mas essas outras informações que não estão descritas nessa resolução, como, por exemplo, encaminhamento de notas de repúdio, encaminhamento de diretrizes e etc., assim, né? Eu acho que cabe a gente deliberar. Então, talvez até para não ficar dependendo disso, eu acho que a gente tinha que deliberar alguma coisa sobre os nossos encaminhamentos, assim. Se a gente tem autonomia para representar o Conselho nessas discussões de aplicação da lei, conforme diz a resolução, por que não também, né, nessas outras... a gente decide convidar o MP, por que não pode ser o SEC? Entende? Solicitar como comissão ao SEC, né, que faça esse convite, né? Isso. Então, a gente solicita, a Secretaria Executiva, não precisa ser deliberado em plenária, esse tipo de coisa. Né? Então, acho que pode ser um... Só que aí, o convite ao MP não vai ser só da comissão, vai ser do SEC. Né? A comissão entende que o SEC precisa... A gente está representando um SEC, em algum momento também está representando no outro, assim. Então, talvez... tentando concluir, assim. Então, talvez a gente usar essa reunião de hoje para a apresentação dessas nossas ações e compartilhar para essas pessoas, os demais membros do Conselho Estadual de Cultura, que é muito dinâmico, a gente precisa desse dinamismo no acompanhamento, no monitoramento, e a gente precisa garantir essa autonomia para fazer os convites, assim, como diz o texto ali, representando o SEC, ou se decidir encaminhar para as prefeituras um documento, né, sem precisar ser deliberado em reunião e tal. Então, acho que a gente poderia levar essa dúvida, digamos assim, ou essa proposta para essa reunião de hoje também. Nesses pontos finais, após a leitura dessa relatoria, já colocar isso como, beleza, tudo bem, SEC, né? Aí foi deliberado em reunião, tá todo mundo ok, sem problema, e a gente segue e não fica com essa dependência das reuniões mensais, inclusive uma não vai ter em janeiro, então, assim, vai ter uma hoje e a outra só em fevereiro. E a lei vai, teoricamente, a execução, assim, né, ou o tempo de existência dessa comissão vai até março, assim. Então, a prestação de conta, por mais que eles tenham que passar até dezembro o recurso no cenário atual, ainda haverá prestação de conta, principalmente do inciso 2. Editais da Secult, por exemplo, tem execução
até março também, enfim, aí tem que ver a realidade de cada município, né? Mas é isso. Todos de acordo? Tempo limitado aqui. É, eu faço trabalho de, ao final, perguntar, se falar do dinamismo, necessidade de fazer, se a gente tem essa deliberação de poder fazer os convites, eu coloco isso no final da minha fala, então. Convites, poder... acho que podia colocar assim, Carlos, convites, notas, comunicados, encaminhamento de, né? Talvez, enfim, talvez eles queiram, se a gente fizer um documento final, talvez eles queiram que seja lido lá em plenária, assim, né? Mas eu acho que é isso, não só o convite no nome do SEC, como também encaminhar alguns comunicados, algumas notas de repúdio, e a gente usa o exemplo da Lara e da Serra, né? Ó, por exemplo, agora, assim, a gente não precisa esperar a reunião do SEC para poder andar com isso, até porque você perde o tempo das coisas, né? Beleza? Já, anotei. Massa. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode, Só um claro. ponto. É que só para ver a questão aí das suplências, o Ola colocou, né, na carta, mas aí seria importante a gente deliberar sobre isso no final também com o conselho, como que vai ser feito da questão em relação aos ausentes do grupo, do WhatsApp, né? Que se pode essas pessoas saírem e estar convocando para a gente poder estar fazendo isso. Gostaria de comentar depois. Oi? Não, só gostaria de comentar sobre esse ponto depois de você terminar a fala, desculpe. É isso, já terminei, só isso mesmo. Ah, tá. Não, é porque antes de você entrar aqui hoje e do Vinícius começar a gravar, a gente até conversou brevemente sobre esse ponto. E aí a gente descobriu, fazendo uma leitura aqui de uma documentação que ele apresentou, de que na região Caparaó não ficaram registrados, por algum motivo, pessoas que tinham sido compreendidas como suplentes. E aí, quando o Eric saiu, então, essas pessoas elas não souberam ou não foram acionadas. Em relação a outras regiões, elas não tiveram, as assembleias não necessariamente resultaram em suplentes. Então, isso significa, na verdade, de que não houve a demanda, ou a própria sociedade civil não foi capaz de indicar esse suplente. E aí, por isso que se gerou essa discussão entre nós em determinado momento. Aí, para tentar facilitar isso, eu não sei se seria o mais positivo para nós, se interromperia ou não o debate que a gente está estabelecendo, convocar novas assembleias. Mas eu tenho a impressão de que, pelo menos na região do Caparaó, chamar essas pessoas para elas poderem participar, até porque a gente também já comentou de que a suplência sempre teve voz nessa comissão e o interesse, a participação dessas pessoas sempre é interessante para o debate. Eu tenho uma sugestão também de encaminhamento para hoje sobre isso. Eu acho, a gente, como o Peter explicou, a gente falou brevemente sobre isso, mas eu acho que no caso da região serrana, que na documentação oficial também não tem suplente, eu acho que a Fernanda já tem uma indicação aí, que é a Carla, e a gente poderia, acho que, pensando no tempo, né, acho que a gente poderia indicar essas pessoas do Caparaó, por exemplo, que participaram lá, que são do Carlos, falou o nome de uma, que eu não me lembro, e o Peter falou o nome da Fabiola. Acho que poderia... já vê se aprova e já chama já. Isso, vamos indicar logo esses nomes, né, para poder botar elas na discussão, assim. Então, bota a Carla, bota a Fabiola, bota a outra pessoa lá do Caparaó, e... Então, tem o Bruno da Metropolitana, Fernando da Serrana, o Peter do Centro-Norte, e o João Paulo da Norte. Aí matou, não é isso? A gente... Hein? Diga. Aqui, sobre isso, o Marcos, ele se retirou do grupo, a gente nem conversou sobre isso. Não entendi, não. Mas também acho que nem precisa mexer com isso, não. A gente tá redondo aqui. Hoje Quem mesmo é tá Marcos, gente? É o meu suplente. É o suplente da Metropolitana. A Metropolitana tem vários suplentes e tem suplente do suplente, assim. Então, tipo, tem o Bruno, o Marcos e a Lara, né? Uhum. Todos estavam Mas olha só, sobre o grupo também, por exemplo,
Faltou a região sul. Desculpa, Fernanda, falei aqui, fechou. Pô, a região sul desapareceu da nossa da comissão. De que região? Anne, A Anne é da sul. A Anne e o Salatiel são os dois que não participaram. Anne e Salatiel, não lembro deles. Leandro também não lembro. Meirivan também não conheço. Enfim, são as pessoas que a fala de vez em quando no grupo, mas eu não sei quem são, assim. Tá, o Carlos pediu para falar, mas assim, só para a gente poder dar esse encaminhamento final, assim, né? Então, todos estão de acordo a gente indicar esses nomes e tá faltando também o nome da região sul. Aí a gente poderia, não sei, enfim, isso complica um pouquinho, assim, né? Mas se tiver algum nome para falar, a gente já indica, o conselho delibera. Mas, Bruno, rapidinho, o Carlos queria falar alguma coisa, talvez atenda aí o que você quer falar. Fala aí, Carlos. Não, é que o Salatiel acho que não foi convidado ainda para a reunião, certo? Só a Neiriane, que é a menina de Marataízes, eu acho. E, de repente, ver se Salatiel quem é de questão. Ele não foi convidado, no caso? Ele é suplente? Tá travando, não vi. Ele é suplente. Entendi, então. Mas o Salatiel participou das reuniões do gabinete itinerante. Deixa eu até ver se ele não está no grupo mesmo. Vocês verificaram? Olha, eu entrando no grupo errado. Eu tenho que sair agora. Outra reunião. Tá. Então a gente pode... Vou ver se o Salatiel está no grupo aqui. Qualquer coisa a gente reforça o contato com ele. Ele está no grupo. Ele está no grupo, né? Então, ele está no grupo também, cara. Eu sabia que ele era da região não tá sul. Participando. Eu li os nomes agora ali no grupo das pessoas que geralmente não falam nada. Eu li os nomes aqui pra gente. Salatiel de Oliveira. Acho que ele não está participando mesmo. Tem um Álvaro José dos Santos, eu não sei quem é também. É um membro do Conselho Estadual de Cultura que já participou em algumas vezes. Carlos, fica à vontade aí, você tem que sair e tal, mas é isso, tem esse nome do Sul que você poderia levar lá nessa reunião também, assim, né? Falar que a gente precisa dessa indicação, de repente o representante do Sul do Conselho poderia indicar alguém, mas nesse meio tempo a gente convida essas outras pessoas e pede não sei se uma errata ou uma republicação, assim, dos membros no Diário Oficial, por parte da Secult, né? Tudo bem. Deu para pegar? Beleza? Todo mundo de acordo? Okay. Então tá. Qualquer coisa a gente se fala, Carlos. Eu tento participar também lá e tal. Obrigado. Desculpa te segurar aí, Carlos. Valeu. Abração. Valeu, Carlos. Então tá. Então é isso, né? Apesar de eu ter concordado com o Peter, assim, da gente, como a gente não ter isso tão... não estava definido ainda esses nomes, porque o principal é a gente chegar nessa reunião com a definição dos nomes, né? Mas se a gente conseguiu definir aqui agora também de maneira rápida, assim, não tem como fazer novas assembleias, né, para votar, enfim. É interessante a assembleia, só que é aquilo que eu falei, a gente tem que agir logo, né? Não adianta ter a assembleia, vamos ter a comissão em janeiro do ano que vem, fevereiro. Aí, para quê? Né? Então, acho que mais prático seria pegar esses nomes da galera que já se mostrou interessada. E já... Show. Pode falar, Peter. Não, é isso mesmo, concordar com vocês aí, porque, na verdade, a gente tem uma atuação limitada também, né? E, assim, muitas vezes eu fico até me perguntando se é o nosso papel indicar nomes, né? Já que existiram essas assembleias que nos indicaram, então é algo exterior a nós, né? É algo que o Conselho Estadual de Cultura e a Secretaria de Cultura promoveram para garantir as pessoas dentro dessa comissão. Mas eu compreendo também de que o mais efetivo, já que a gente está no meio do trabalho, e se não corre o risco de desandar, e principalmente porque a gente está refletindo aqui uma realidade que a gente sente mesmo do setor produtivo cultural no nosso estado, né? Nem todas as regiões têm um desenvolvimento do setor tão forte a ponto de poder estar sempre nutrindo essa comissão com novos nomes,
né? Então, assim, a gente tá nessa sinuca de bico aí, né? Ganhamos essa responsabilidade. Mas eu estou achando interessante o debate que está sendo colocado, até porque o Carlos Ola vai poder levar, então, as questões que a gente está debatendo aqui para lá, e esse apoio, assim, ou pelo menos esse panorama solicitando o apoio do Ministério Público, eu acho que é o papel que nos cabe mais nesse momento mesmo. Mas, o Peter, só uma ressalva aqui, a gente não está, acho que não é bem a gente indicando nomes. Por exemplo, no caso da região serrana especificamente, na Assembleia que eu fui que eu entrei aqui nessa comissão, a Carla já estava lá, era eu, a Carla e mais uma outra pessoa, que a gente também conhece, que é lá de Domingos Martins também. Então, em tese, ela já passou por Na verdade, a gente convocando essas pessoas a participarem, né, Fernando? Continuarem participando, né? Porque seria diferente. Eu acho que indicação de nomes aleatórios talvez vai ser do Sul, porque, pelo que eu estou vendo, não tem ninguém. Ninguém que participou lá. Talvez seria o fato de ver quem se inscreveu lá atrás, está convidando. Agora, não acho que é assim, indicação aleatória, sabe? São pessoas que já estão aí no processo, se inscreveram lá atrás, tudo mais. Então, é um pouco, assim, diferente, eu acho. Sim, eu posso até tentar... Sim, concordo. Desculpa, eu te interrompi, Fernanda. Uhum. Foi mal. Não? Posso até tentar ver aqui se a Secretaria Executiva tem algum controle desses inscritos da Assembleia do Sul, né? Para a gente poder indicar também, vou ver se dá tempo de conseguir isso até o Carlos levar. Se não, a gente já coloca, enfim, depois a gente pode ver também, né? Mas é isso, de fato, tem uma justificativa, né? Então a Carla participou, a Fabiola e a outra pessoa lá participaram. Exatamente. Então, beleza. Então é muito mais fácil de... Melhor ainda. Olha só, tem um velho ditado que diz: não adianta armar as jogadas sem combinar com os russos. Então, assim, acho que antes de qualquer coisa, Salatiel, fulano de tal, que seja, cara, ligar, pegar o telefoninho. Olha só, não estou precisando indicar uma pessoa aqui, né, para representar a região. Você tem interesse? Tenho. Aí, beleza. Fora isso, melhor deixar a vacância do que botar alguém lá. Entendeu? Os nomes falados aqui têm tá... interesse. São todos nomes já... No caso da Carla, já tenho interesse, já conversei com ela. E acho que a Fabiola também, que ela já vinha falando num grupo aí. Tipo, várias coisas. Os outros eu não sei. Mas acho que sim, né, Vinícius? Sim, sim. Tanto é que a gente tinha sugerido aqui, né, que essa comissão buscasse junto aos representantes regionais do SEC, né, esses nomes também, assim, enfim, essas pessoas do próprio SEC ajudariam aí nessa renomeação. Mas eu acho que andou, acho que tá bom, beleza, já foi definido. Por mim, a gente pode encerrar a nossa reunião. Acho que o foco principal era o encontro do conselho, né? Uhum. Beleza. Então tá. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar... sobre a reunião, depois manda o link lá. Eu vou ver se eu conseguir entrar, eu entro, mas assim, não tenho certeza. Sobre falar assim, eu acho que é melhor não me comprometer, que eu não vou ter tempo de parar, sentar, escrever algo. E para poder aleatório, eu prefiro não, sabe? Perfeito. Tranquilo, Fernando. Te mando sim. Valeu então, gente. Valeu, boa tarde. Alô. Boa tarde. Tchau, tchau.